Pronto, então. Tudo bem? Caros amigos e caros amigos, uma boa tarde. É com imenso prazer que compartilhamos aqui mais um evento de nossa série Webinars da Gestão de Conhecimento da FNQ. Hoje, com o webinar de número 37 e o primeiro desse ciclo 2023. O tema hoje, muito interessante, se chama Gestão de Educação à Leitura como Revolução Social, com nossa convidada querida, muito especial e reconhecida, a Bel Santos Maia. Bel, boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite, estou muito contente. Boa tarde, Dalcha, boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, uma alegria ser parte desses encontros. Não, muito legal. Bom, para quem não conhece a FNQ, queria falar um pouco sobre ela. É ela que organiza esses eventos e a FNQ existe faz 30 anos, né? Foi criada, mais que 30 anos, foi criada por 39 empresas na época para se preparar pela tão anunciada abertura de mercado, né? Que o presidente Collor, na época, estava, né, já informando e, com isso, pretendendo, vamos dizer assim, preparar as empresas, né, com qualidade, para a gestão da qualidade tão necessária para que elas pudessem continuar competindo e, né, fazer jus, né, às suas missões aqui no Brasil. Hoje a gente aplica, como vocês viram no vídeo, um modelo chamado MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, que está na sua 21ª edição, com 8 fundamentos estratégicos. Eu não vou falar sobre eles aqui, mas que vão desde pensamento sistêmico até aprendizado organizacional e inovação, passando pela geração de valor e ESG. E sempre com foco, obviamente, em melhorar a competitividade, a eficácia e a forma como a organização é vista e como é que ela age interna e externamente. A gente oferece, em parceria com empresas e organizações, esse diagnóstico estratégico baseado no MEG, capacitações, publicações, e a gente compartilha melhores práticas. Esse evento de hoje se encaixa nesse processo de compartilhamento e terá também, em final de março, como informação, um evento novamente presencial que vai falar sobre gestão e inovação. Antes de começar, eu queria agradecer imensamente aos patrocinadores, né? Inicialmente ao Bradesco, o apoio educacional à FEComércio, Estado do Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, que se chama MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, o BQ de Minas, e o Movimento Catarinense pela Excelência, que a gente conhece como Excelência Santa Catarina. Bom, meu nome, quem não conhece, é Ronald Dalcha, eu sou engenheiro elétrico formado pela Poli USP, eu atuei em várias empresas, na Siemens eu atuei por mais de 30 anos, e muitas organizações respondendo sempre por cargos em inovação, gestão e processo. E coordeno a FNQ, né, desde 2019, com muito orgulho e felicidade. Eu vou falar um pouco da Bel Santos. Quando eu falo pouco, é uma injustiça, Bel, eu vou só citar algumas passagens suas. Ela é mestra em turismo pelo programa de pós-graduação em turismo da Escola de Artes, Cultura e Humanidades da USP, é bacharel em turismo, é licenciada em ciências matemáticas, tem especialização em pedagogia social e, desde os anos 80, atua em organizações não governamentais, facilitando o processo de criação de Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, chamado de CEDECAS, e de bibliotecas comunitárias gerenciadas por jovens. Foi uma das criadoras e coordenadoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial do CERT, é empreendedora social da Choca, é docente de mediação de leitura na pós-graduação em literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz, é coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, é cogestora da Rede Litera Sampa, finalista do Prêmio Jabuti, em 2019, foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura e faz parte do Conselho Curador do Prêmio, na sua edição 63 e 64, Prêmio Jabuti, do Conselho Curatorial do Teatro Municipal de São Paulo. Ela possui vários artigos publicados, né, sobre direitos humanos, relações raciais, na educação por bibliotecas comunitárias e formação
de jovens leitores. Publicações, ela escreveu algumas, eu posso citar aqui o Parelheiros, Idas e Vindas, né? O Vindas, o N, ele está em parênteses para dizer que é idas e vidas, né? Mas idas e vindas, né? E Mover-se com uma biblioteca comunitária, o outro é Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, e literação, né, que é literação com ação, né, a palavra, né, de ação escrita na segunda parte, e práticas inovadoras em bibliotecas, né, e que são publicações bem interessantes e requisitadas. Ela tem prêmios, né, os seguintes: Retratos da Literatura, da Leitura no Brasil, 2018, do Estado de São Paulo, para as Artes, 2019, o prêmio na sua versão 67, né, da Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria Difusão da Literatura Brasileira, o prêmio Pessoa Inspiradora 2021, APF, Associação Paulista de Fundações, e vários outros que nem posso citar aqui, né, que nós ficaríamos aí a tarde inteira, Anabel, vendo, né, como você é atuante em todo esse aspecto aí, né, de social, né, bem abrangente, de criança, da leitura, né, da diferença racial também. Então, eu queria novamente agradecer pela participação, esse convite, né, fico muito contente de estar compartilhando com todos os colegas aqui da sua experiência. Então, obrigado novamente, né? E a palavra está quase mais com você, mais comigo. Vou fazer algumas perguntas que eu anotei, que eu acho importante para o início, né? Então, eu começaria pelo que eu li, né? Você tem uma história de vida muito interessante, que com certeza embasa, né, essa tua trajetória, atuação. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua origem, onde é que você nasceu, o que seus pais faziam, qual é a sua trajetória de formação, né? E outros detalhes que você queira nos contar. Acho que é super importante para a gente ter, né, como base esse bate-papo aqui. Dalcha, muito obrigada. Obrigada também para a Patrícia, que foi organizando essa nossa chegada, né, até aqui. E muito generosa a apresentação que você faz de mim, porque a gente faz tudo no coletivo, né? Eu uso muito a gente, porque ninguém faz nada sozinho. Principalmente no setor social, são trabalhos muito coletivos, né? E por trás de mim, né, na minha base, está uma família nordestina, migrante, que migrou para São Paulo nos anos 60. Eu nasci em 67, eu sou a primeira filha em São Paulo, mas eles já tinham duas filhas que ficaram na Bahia para eles poderem vir e recomeçar, né, a vida na cidade grande, né, numa São Paulo que se industrializava. E eu, como terceira filha, fui uma, uma criança bastante tímida, bastante, a gente diria, entre o silenciosa e silenciada, né? Porque quando você está no meio de tanta gente que brilha, que fala, é fácil você ser silenciada, porque a gente acaba achando que não tem nada para dizer de importante. E talvez isso tenha direcionado muito a minha vida, estimular as pessoas a dizerem, a falarem o que sentem, a falarem o que percebem, algo que alguém que foi muito observadora. E eu fui educadora desde os meus 14 anos, morando num bairro que se chamava de bairro dormitório, mas um bairro que vivia muitas situações de violência, de conflitos relacionados às drogas. Então, eu vivi num lugar, né, que você tinha que estar sempre com medo e com atenção, né? E acho que isso vai mudando a vida da gente. Ou você se fecha dentro de casa, ou você enfrenta o medo. E eu escolhi enfrentar o medo, em ser educadora dentro da favela do Parque Santa Madalena. De lá eu escolhi fazer um magistério. E como eu sou a primeira pessoa da minha família que escolheu ir para a universidade, o meu pai falava assim: olha, já que você gosta tanto de estudar, por que não estuda uma coisa que vale a pena? Né? Porque já tinha aquele imaginário que a escola pública era algo que estava perdendo valor. E o que vale a pena? Parecia que números era aquilo que valia a pena. E aí eu fui estudar matemática.
Trabalhei um período com a questão da matemática, mas depois eu fui pega pelos poetas negros, pela poesia, pela literatura, por esse lugar da metáfora, do sonho, que faz a gente imaginar o mundo que a gente quer viver. E faz aí um bom tempo da minha vida que eu tenho me dedicado à criação de bibliotecas comunitárias com jovens, a entender como é que a leitura pode ser um jeito da gente se colocar no mundo. Não, legal. Eu queria voltar um pouco atrás, você comentou, né, que com 14 anos, né, você já foi educador, então, normalmente alguém com 14 anos, né, não é educador. Então, eu queria que você explicasse assim, né, como é que você começou, o que que significou, o que que era ser educadora, né, nessas condições na época, a gente entender um pouco mais. Fiquei muito curioso aí de ser educador aos 14 anos. Então, imagina que aos 14 anos, né, eu vivendo nesse bairro, eu morava na última rua com asfalto, num bairro que é quase uma ilha, né, cercado por favelas, por 4 favelas importantes. E a quantidade de pessoas que não sabia ler era muito grande. Minha mãe, inclusive, foi uma pessoa que aprendeu a ler depois, porque ela só tinha estudado 3 meses, né? Ela só estudou. Hoje, Dona Dorinha tem 83 anos e 84 anos, e ela só estudou 3 meses na vida. E o meu bairro era cheio de pessoas que não sabiam nem assinar o nome. E quando que eu encontrei essas pessoas? Minha família, uma parte da minha família é católica, e na igreja a gente percebia as pessoas que seguravam o folheto até de ponta cabeça, que tinham vergonha de não ser leitoras, e elas fingiam que eram leitoras, seguravam o papel pelo gesto. E aquilo mexeu muito comigo e com uma amiga minha, a Nalva, e a gente se propôs a ir para aquela comunidade, para aquela favela, ensinar os adultos a ler. E uma surpresa foi que aí a gente conhecia um pouco do pensamento do Paulo Freire, né, o patrono da educação do Brasil, como é que ele escolhia as palavras, né, para as pessoas aprenderem a ler, porque é claro que a cartilha que se usava para as crianças não serviam para o adulto, que era um outro universo. Claro. Então a gente começa com aquelas palavras e alfabetizando, e aí fomos descobrindo que também tinham crianças, jovens, que também não iam para a escola. E aí eu escolho fazer o magistério e ser professor. Tá certo. E eu estou insistindo ainda, quer dizer, eu estava curioso, como é que você decidiu ser educador? Você me contou, então, não sei se foi a Gênesis na igreja, verificando que o pessoal, né, lia o folheto ao contrário, né? E aí, nesse momento de ser educadora, como é que era? Você ficava na igreja? Onde é que é? Você batia a porta? Né? Como é que você passou? Como é que você praticava o ser educador? Só curiosidade aqui. Depois eu permito você avançar nos outros, mas acho que é importante ver onde e como estou. Não foi lendo É, gibi quando você era pequeno, né? Foi realmente... pois é, então, em casa nem livro tinha, né? Nem a minha escola também não tinha uma biblioteca que ficava ao lado da sala da direção, e lá era um lugar de castigo. Como eu era boa aluna, eu nunca entrei na biblioteca da escola, não conheci. Então, como é que a gente fazia, né? Então, esse bairro, ele tinha uma igreja, eu estou falando, né, aí do do começo dos anos 80, né? Então, tinha a igreja, que no final era a igreja principal do bairro, e depois foram se criando pequenos salões, né, que depois viraram igreja, mas eles eram salões onde as pessoas se encontravam. Eu tocava violão, Dalcha, quando eu era adolescente, eu fiz Ah, isso é? também. E o violão era uma coisa que também juntava pessoas, né? Olha, Tocava atraía. mais ou menos, bem mais ou menos, mas as pessoas se juntavam nisso. E aí, então, tinha no bairro, na parte do asfalto, perto do ponto final do ônibus, essa comunidade, que chamava Dom Oscar Romero. Depois fizeram uma na parte de baixo do morro, a São José Operário. Só que a comunidade, o pessoal que vinha da favela, dificilmente entrava nessa parte de cima, É. porque as Uhum, pessoas achavam, ficavam fora do lugar. Aí a uhum. gente conseguiu, lá nesse, tinha uma unidade de saúde, um salãozinho, eu estou falando de Aham. coisas de 3 metros quadrados.
que era uma unidade de saúde, o postinho. O postinho conseguia um outro espaço. Aí a gente pediu aquele lugar para dar Entendi. aula. Então, era dentro Legal. desse lugar do postinho, com 2 lâmpadas só, os nossos cadernos velhos, lápis e muita vontade. Era isso. Que legal. Agora eu consegui entender como é que foi nisso. Você comentou né, da tua formação em matemática, né, uma insistência, né, uma orientação do teu pai, né? Então, assim, eu acho que não existe mais de ensino de exatas do que matemática, né? A física usa, né, matemática, engenharia usa matemática, então você que atua, né, bastante na área agora social e de cultura, existe alguma ligação? Você consegue aproveitar essa formação em exata, em matemática, de alguma forma? Ou ficou lá, né, lá atrás? Quer dizer, o teu pensamento racional, né, de como atuar nesses programas é influenciado um pouco, né, pela matemática? Não sei, pergunta talvez boba, né, mas fiquei curioso como engenheiro. Não, não é nada de boba, imagina. Acho que tem 2 coisas, né? Tem uma que, na raiz, né, da matemática, tem muita filosofia, né? Quem Hum, leu, né, O Homem que uhum. Calculava, tem, se a gente for É, olhar, né, a geometria dos tecidos vários, né, a própria tessitura, né, tem muito uhum, ali de matemática. Tinha um movimento bem interessante na USP que chamava Na Vida 10, na Escola 0, porque a gente usa matemática o tempo todo. legal. Talvez o que a gente não dê conta é das formalidades, né, das fórmulas, mas a gente está fazendo conta o tempo todo, a gente está calculando Entendi. espaço, como é que se constroem as casas, como é que se pensam os bairros, a costureira que não foi para a escola, mas que sabe costurar. Então, a matemática está na nossa vida. Mas quando você vai para uma faculdade de matemática, não é disso que você vai estudar, né? Não Pelo menos não era. não é expectativa, vamos dizer assim, né? Não era, né? Eu tenho uma irmã que é matemática de verdade. Ela estudou matemática pura, mais nova que De eu. verdade Ela é é bom, né? programadora, ela é de verdade. Eu sou a falsa matemática. Mas, assim, a coisa que sempre me interessou foi um pouco olhar, até foi o meu jeito de viver a matemática, entender como as pessoas usam a matemática na vida, entender a questão do raciocínio lógico. Eu sou bastante organizada, embora minha vida acadêmica pareça uma coisa confusa, mas é tudo muito pensado, né? Eu fui para o turismo, isso foi calculado matematicamente, por que ir para o turismo, por que fazer cada uma dessas coisas. Então, na leitura, né, o meu último projeto de literatura com jovens, nós chegamos a calcular quantas páginas eles precisavam ler por dia para estourar a média de leitura de jovens, que dava 9 Legal. páginas por dia. Então, eu tenho usado mais por brincadeira, mas eu tenho me aproximado das pessoas que muito cuidadosamente pensam no ensino da matemática. Porque se na vida a gente tira 10 e na escola a gente tira 0, a gente precisa levar mais vida para dentro da escola. Então, tem organizações como a Comunidade Educativa SEDAC, que trabalha com professores para que eles possam reinaugurar o amor pela matemática, né? Tem tantos movimentos aí de mulheres nas ciências. A gente não pode achar que a matemática, os números, as É exatas, muito não são distante, para a pelo gente. contrário. Pelo contrário, é isso. Pergunta boa. Oh, que legal. Não imaginava que fosse tão integrado, né, esses aspectos aí. Para a gente começar, não vou começar, mas nos concentrarmos no aspecto da leitura agora, que é base das tuas atuações, queria que você comentasse um pouco, né, qual que é a importância da leitura para o mundo, né, para a vida das pessoas. Acho que isso é interessante você colocar esse conceito, esse fato até, né? Porque depois acho que eu vi ali que existem correlações bem claras, né? De pessoas que leem na juventude, né? Até entrar em faculdade. Mas eu queria, de uma forma mais geral, né? Imagino que esse fato, né? De que essa importância da leitura não é só da Bel, né? Não é só da tua, mas no mundo inteiro deve ter essa consciência da importância da leitura. Se pudesse falar um pouco de forma assim macro, né?
desse fato, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que uma coisa muito importante, né? Tem um pensador, e nosso viveu até os 98 anos, Antônio Cândido, crítico literário, historiador, né, memorialista. O Antônio Cândido ele sempre trouxe muito forte, né, que a gente não consegue viver sem metáforas. Então, não existe povo sem histórias. Alguns vão utilizar a escrita para registrá-las, outros não, outros vão utilizar escritas muito próximo do sistema alfabético que a gente conhece, né? E a gente vai sabe tem outros sistemas, né? Como das escritas árabes, né? E tantas outras. Então a gente não vive sem história. A gente não vive sem leitura do mundo, que é uma questão de sobrevivência. Eu preciso Uhum. ler os riscos, eu preciso ler as oportunidades, né? A gente precisa da leitura. Mas há o grafar, né? O escrever as palavras, elas conferem para a gente alguns elementos que são essenciais, né? Um é o da memória, né? O registro. Quando a gente escreve, a gente está garantindo a memória, garantindo que outras pessoas possam acessar os nossos pensamentos, possam acessar, né, os nossos valores, as nossas compreensões do mundo. Ela possibilita ainda que a gente possa transformar o mundo pela leitura, porque a leitura ela consegue, né, trazer algo de democrático, né? Ninguém é dono da palavra sozinho, né? Uma Uhum. palavra vai puxando a outra, e aí você vai trazendo mais pessoas que podem modificá-la. O que que os críticos, né, fazem? Você pega algo que alguém disse e você vai criticar, porque aquilo foi dito, você lê o que o outro disse. Então, a leitura, ela vira uma condição de existência. Sem leitura, a gente não existiria. A leitura que eu tenho me dedicado tem sido muito a leitura literária, porque a leitura literária ela traz algo mais, né? Ela nos dá a possibilidade de viver também aquilo que ainda não é. A leitura literária ela nos permite antecipar o amanhã, né? A leitura literária ela nos dá o sonho. E o Antônio Cândido, que eu citei, ele diz, né, assim como a gente não aguentaria viver acordado o tempo todo, a gente precisa dormir, porque o sono ele vai regenerar o nosso corpo, o nosso cérebro. A literatura ela entra nesse lugar do sonho, do sono. A gente não daria conta da vida o tempo todo conectado, o tempo todo prestando atenção. A gente precisa que as palavras coloquem um outro ritmo na nossa vida. A Uhum. palavra ela faz a gente parar, ela dá a possibilidade da gente sonhar, ela dá a possibilidade da gente reinventar. Então, a leitura, a literatura são questões de existência. Não sei se eu fui poética demais na Não, resposta. não, foi Será muito isso que você bacana. queria Não, ouvir? não, eu só queria complementar. Então, você falou várias vezes em literatura, leitura literária. Isso é contraponto ao quê? A leitura do quê? Leitura do dia a dia, de uma receita. Qual que é o contraponto? Que outras leituras existem para você insistir tanto na leitura da leitura, né, como é que chama? Literária. Literária. Porque a gente vai ter, né, outros gêneros literários, né, que você citou, né, e o próprio prêmio Jabuti, né, o Ah, prêmio tá. Jabuti, ele está dividido, né, em dois núcleos, né, o núcleo ficcional, né, então a gente está falando a literatura, né, a leitura literária, ela traz essa ficção, mesmo quando ela vai falar de fatos históricos, da memória, ela traz um elemento ficcional, né? Um elemento metafórico, ela pode trazer personagens para contar esse fato histórico, e aí você vai ter a literatura pensada para jovens, vai ter romance, contos, crônicas, os vários gêneros ficcionais. E você tem a leitura não ficcional, né, que é o texto científico, né, os Ah, tá. textos que a gente vai estudar matemática,
né? Os textos históricos, Entendi. né? Então, sem dúvida, a gente precisa também aprender como que a gente lê esse texto não ficcional. Eu escolhi, nos últimos anos da minha vida, me dedicar ao literário, ao Ah, legal. texto ficcional. Ficou claro. Uhum. Eu tinha preparado uma pergunta que, aliás, continua, né, essa pergunta, mas eu vou, na verdade, ler a pergunta aqui de uma pessoa que tem nos assistido, está nos assistindo, que é o Basílio Dagnino. Ele é um ícone, né? É um pesquisador na área da qualidade, e ele pergunta o seguinte: o, afirma, depois pergunta. Ele mora no Rio. Ele fala que estive conversando com a bibliotecária do Real Gabinete Português de Leitura aqui no Rio. Ele fala que 300 mil volumes, mas tem uma média de uma consulta a cada 15 dias. Com a internet, qual o futuro das bibliotecas? Né? E eu tinha perguntado assim, com o uso das tecnologias, as pessoas estão lendo menos, os jovens leem, então essa questão da tecnologia na leitura, né, até literária que você comentou, qual que é o impacto? Ou consegue-se da mesma forma, é só um meio, um canal, trabalhar também essas 9 páginas por dia, por exemplo? Basílio, obrigada por sua pergunta. Vamos juntar aí com a do Dalcha. Acho que a gente tem uma pesquisa bem importante que já está sendo repetida, né, aí pela 5ª edição, já deve estar indo para a 6ª edição, que é o Retratos da Leitura no Brasil. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela faz um levantamento nacional para avaliar o nosso comportamento leitor. Nós somos um país que ainda lê pouco, né? É um país que lê pouco, e tem um dado ainda que é triste, né? A gente vai perdendo o interesse pela leitura no decorrer dos anos. Deveria ser o contrário, né? Você diria assim: leio, eu fico animado por tudo que a leitura me traz e eu continuo lendo. Tem Ô, Bel, acontecido. desculpa, Bel, uma perguntinha, só para... Quando você fala que o Brasil é um país que não lê muito, está decaindo, como é que se chega a essa informação? Fazem-se pesquisas? Como é que se Sim, chega a esse dado? é uma Ah, pesquisa feita com apoio do IBOP, ela é uma pesquisa nacional, chama tá. Retratos da Leitura no Brasil. Tá E ela legal. está toda disponível Uhum. digitalmente, ela está disponível os dados brutos, os comentários dessa pesquisa também. E aí ela é uma pesquisa que ela vai avaliando, né? Eu não sei dizer hoje qual é o número, né? Qual é a Não, amostragem sim. que ela tem, mas ela é nacional. E aí ela vai olhando, né, que você vai perdendo interesse no ciclo da vida. Então, crianças, elas leem mais. Agora, por que as crianças leem mais? Então, a gente tem que ir perguntando. Porque aí você tem um adulto que lê na cama antes dessa criança Ah, sim. dormir. Quando ela acessa a escola, ela tem, né, leituras que são indicadas como obrigatórias para ler e a família acompanha. Aí você chega na adolescência, parece que você já virou um leitor, todo mundo te abandona. O máximo É. que se faz é te dar provas para você provar que você leu, mas Hum, não há essa proximidade, né? Esse estar juntos. Depois, quem acessa a universidade, a gente tem aumentado o número de jovens na universidade. Na universidade, você vai ler o texto não ficcional, e depois, tchau, leitura, porque agora eu preciso trabalhar, deixa a é leitura verdade. para o fim da Não vida. tem o tempo, é. Aí a gente vai ter, né, um outro lado, que são os movimentos sociais que têm lutado há décadas, e eu me incluo nesse movimento das bibliotecas comunitárias, para que a gente tivesse bibliotecas nas periferias. A rede que eu faço parte, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, é uma rede de 118 bibliotecas comunitárias, mas tem a rede Expedição Vagalume, que tem mais de 200 bibliotecas comunitárias na região norte do país. Ah, Tem que a legal. rede Ecofuturo. Então, a gente começou, nos últimos 20 anos, a criar bibliotecas em áreas onde não existia
nenhuma biblioteca, onde as pessoas não tinham biblioteca também dentro de casa, né? Quem está me vendo aqui atrás de mim, eu tenho, né, 3 paredes da casa com livros e outros cômodos ainda com livros, Estamos vendo. espaços. Estão vendo, né? Mas eu também venho de uma casa que não tinha livros. Então, as bibliotecas comunitárias começam a transformar pessoas em leitoras, pessoas que já usavam a oralidade, fazendo eventos literários, saraus, eventos para ler, mas às vezes você tinha só a poesia oral ou a poesia escrita ali no caderno, você não tinha um livro. Esses grupos passam a criar editoras independentes. Então, de repente, Dalcha, em 2021, a gente descobriu que há um Brasil que lê, Dalcha e Basílio, e que está em ascensão. O número de leitores nas áreas periféricas tem aumentado. E isso fez com que, na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a gente tivesse aí um aumento de quase 1 milhão de leitores, jovens, porque são aqueles que frequentam as bibliotecas comunitárias. Então, está disponível também na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, na RNBC. Eu estou vendo que está aqui conosco a Sidneia Chagas. Eu ia passar esse olá para você. Que ela é dessa rede. Se a Sidneia puder colocar aí no chat para todo mundo essa publicação que chama O Brasil que Lê, para conhecer o que está acontecendo nas periferias em que as bibliotecas pequenininhas, Basílio, vivem lotadas de gente, vivem lotadas de eventos literários, porque são esses novos leitores, pessoas que não tinham estante de livros em casa e que hoje criaram esse móvel nas suas residências, as suas primeiras estantes de livros. Legal. Eu vou emendar aqui, eu já queria por um outro tema, mas o Carlos, não estou lendo, mas parece que é Carlos Cardoso, ele faz uma sugestão, né? Acho que interessante, né? Pela influência, como fazer com essas personalidades de todas as áreas, que têm forte presença nos vários canais de comunicação, poderiam, né, incentivar a leitura, né, como um mantra. Eu não sei como, mas seria ideal, né? Olha, sabe que aconteceram já umas coisas legais, Dalcha e Carlos, né? Há uns 5 anos atrás, um amigo nosso escreveu para uma emissora de TV pedindo que as personagens principais aparecessem lendo. Que Porque legal. falou, olha, se as Em pessoas... novela, de repente. Em novelas, né? E isso Que começou a legal. acontecer. Eu sou alguém que não assisto muito televisão, mas desde 5 anos para cá, né, se a gente for observar, tem personagens lendo. Uma das últimas novelas, eu sei porque eu estive com ela, a Bel Teixeira, né, do Pantanal, né, foi uma novela, ela fez uma personagem, Maria Bruaca, e nós duas abrimos o festival da Biblioteca Mário de Andrade, porque a Bel é uma atriz formada em letras, né? Então, ela é uma pessoa que está nesse universo da leitura. E ela tem participado de muitos eventos no país como atriz e sempre falado da literatura, né? O ator Lázaro Ramos, né, foi um deles que aparecia com livros nas suas personagens e depois publicou, né, já publicou pelo menos 3 livros, livros para crianças, livros falando do racismo. Então, acho que é legal mesmo, né, Carlos, a gente pensar muitos jeitos dessas personalidades aparecerem com o gesto do livro na mão. Porque na periferia, o que a gente tem repetido muito? Andar com livros, ler nas ruas. A gente começa a imitar, coisa que quem já viajou, né, para alguns países, vê quantas pessoas dentro do ônibus, dentro do trem, lendo. Por que aqui não? Por que no nosso país não? Não, bacana. Eu queria passar, mas não me deixam para o teu case super conhecido, né, de fomentar a leitura em um cemitério, né, mas eu tenho que ler essa, acho que é do Carlos também. Ele diz o seguinte, acho que é só uma informação, né? Uma vez uma repórter perguntou ao jogador Raí o que ele fez para que os filhos dele estivessem sempre com o livro nas mãos. Aí o Raí respondeu, muito simples, eu e minha esposa estamos sempre com o livro nas mãos.
Então, é o exemplo, né, da novela que você falou, achei genial, né, muito bacana. Bom, queria então que você contasse um pouco uma história, é um trabalho, um programa que a gente, né, quando olha, lê suas referências na internet, né, em artigos, a história, né, muito conhecida né, do fomento da leitura em um cemitério, né? Então, né, todo mundo ouve assim, puxa, né? Mas é uma coisa bem bacana para quem conhece um pouco, mas se você pudesse então discorrer, né, um pouco mais em detalhe, como começou isso, como é que andou, né? Quem que ajudou, teve apoio de quem, né? E como é que você trouxe pessoas, né, leitores para um cemitério, que não deve ser fácil. Olha, acho importante dizer, né, que não foi assim, né? Um dia a gente acordou e falou, vamos lá É, ler no cemitério, né? é, Isso acabou virando uma contingência da falta de espaços na periferia. Desde 2008, eu coordeno, né, o IBEAC há 27 anos, esse Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, que trabalha sempre por esse desenvolvimento territorial a partir do desenvolvimento de lideranças, o desenvolvimento dos indivíduos que vivem no território, porque não há ninguém melhor para saber o que quer para o seu território que os próprios moradores. com certeza. E quando a gente se aproxima, né, de Parelheiros e dos jovens, os jovens queriam reabrir a biblioteca da escola, que estava fechada, e nós já tínhamos a experiência de abrir biblioteca com jovens numa outra periferia a leste da cidade de São Paulo, a Biblioteca Solano Trindade. Então a gente falou, bacana, vamos reabrir, ajudar a reabrir a biblioteca da escola, mas e se a gente abrisse uma biblioteca que fosse também para toda a comunidade? E aí a gente começa com uma ação dentro de uma unidade de saúde em Parelheiros, extremo sul, que é uma periferia rural da cidade de São Paulo. A gente começou com uma ação que chamava Pílulas de Leitura. Os adolescentes, né, a Sidneia que está aqui, ela era uma adolescente dessa comunidade que ficava lá na unidade de saúde, lendo para as pessoas, também se formando como leitora. E aí aconteceu que a gente não estava lá há pouquinho, estávamos lá um pouquinho mais de um ano, e a comunidade lutou para a chegada do dentista. Não tinha dentista lá naquele bairro. E aí, quando o dentista chega no bairro Colônia, a gente perdeu o espaço em que a gente colocava os nossos poucos livros. E eram Uhum. poucos livros que o Instituto CIA, à época, trabalhava com uma ação de educação de fomento à leitura. E o Instituto CIA nos apoiava, a gente comprou os livros, organizou, falou, e agora? A gente tem que arrumar um lugar para ir. E a Uhum. comunidade lembrou, falou, olha, aqui atrás tem um espaço que dá para vocês irem. Então, vamos sair dessa para uma melhor. Aí a gente foi parar no cemitério. Fomos para o Eles que cemitério, ofereceram, eles que deram a ideia. pessoas da comunidade, porque nessa casinha do Coveiro, lá onde desse cemitério do Colônia, que é um cemitério privado, já tinha sido uma unidade de saúde. Então, Que eles legal. falaram, olha, tem essa casinha lá, nós vamos conversar com o administrador do cemitério. Conversaram, eles disponibilizaram para a gente aquele espaço, a gente estava um pouco destruída ali a casa, então a gente É. fez um acordo que a gente chama de comodato, a gente não pagava aluguel, mas a gente cuidava do espaço, então Hum. nós reformamos, nós pintamos o espaço, o consulado da Alemanha nos apoiou e a gente construiu uma área para poder ter um espaço maior, construímos um jardim com banco de adobe, e ali a gente começa com esse grupo de jovens. Agora, Hum. imagino que é levar adolescentes para um É. cemitério. Então, É. alguns falaram, a gente não vai nem morto. E a gente falou, morto Literalmente. iremos, morto iremos. Então, agora a gente precisa ir vivo para lá. E a gente começa a fazer desse cemitério um lugar para falar de vida. Então, a gente ocupa um lugar de morte para falar sobre a vida. E, criativamente, Dalcha, esses jovens passaram a organizar, considerando o medo que a gente tem, não só da morte, É, mas do cemitério, do eles local, com começam certeza. do local, né? E é uma ruazinha sem saída que esse cemitério fica. Aí eles criam o Sarau do Terror.
O que foi o Sarau do Terror? Um evento para ler contos de terror e falar sobre a morte. Então, em cada ano, tinha um evento que era Morte e. Então, era você tem medo de quê? Quem você quer ser quando você morrer? E aí tinham as lápides, e as pessoas tinham que escrever o que você quer que esteja escrito quando você morrer. Quer ser lembrado como? Então, tinha a morte e medo, então, a morte e as religiões, a morte nas literaturas. Foi uma história muito linda durante 11 anos, com esses 11 anos. meninos e meninas, levando a literatura como uma forma de enfrentar as muitas mortes que a gente tem na vida. Não, legal. Mas, com certeza, esses encontros foram sempre de dia, nunca de noite, né? Ou também de noite. Também de noite, né? O Sarau do Terror, a Sério? graça era ser à Não, o noite, né? sarau eu consigo Terminava imaginar, né? 9 da noite, terminava às 9 da noite, esse Mesmo assim, sarau estava escuro já, né? já bem escuro, né? E aí tinha um grupo de teatro Artimanha que sempre trazia um clássico da literatura para ser Uhum. encenado entre as sepulturas. Ele é um cemitério tombado, né? É um cemitério dos alemães, é um cemitério privado, tombado, e aí tinha essa parte do teatro no finalzinho da tarde, e depois se voltava para essa leitura dos contos. Não, legal. Você falou 11 anos, né? Foi essa Durante experiência, 11 né? anos, né? A gente saiu de lá em 2021, quando eles Uhum. pedem, né? A gente estava no período da Claro, pandemia, e aí eles pediram a casa para ampliar a área claro. de sepultura. Na verdade, Ah, eles tá, decidiram o cemitério, a casa era deles, né? claro, Então, eles pediram, mas aí nós falamos, olha, em plena pandemia, a gente não pode fechar um espaço de leitura de repente. E claro. aí a gente conseguiu negociar com o administrador, o presidente da Assempro, que é a Associação Cemitério dos Protestantes, e a gente conseguiu garantir que a gente ficasse até o final do ano, até dezembro de 2021. Eu não sei se eu conto agora o que a gente fez Não, pô, não é depois que a gente legal, saiu é. de lá. Posso Uhum. contar? E É, aí, e os livros, para onde que foram, né? pois é, né? Eu estou falando de cerca, não é grande como a biblioteca aí que o Basílio falou para a gente, uma biblioteca pequenininha, quase 7.000 livros, mas a gente Sim. decidiu o que a gente ia fazer com 5.000 livros, pelo menos, né? A gente falou, olha, a gente não pode diminuir, entrar naquela estatística dos retratos da leitura do Brasil e colocar os livros nas caixas e falar, olha, a gente era leitor, agora a gente guarda os livros. Aí, muito inspirados numa prática colombiana, que sempre que uma biblioteca vai entrar em reforma, o acervo é distribuído para as outras bibliotecas, para não se ficar sem uma experiência de Medellín. A gente se inspirou nisso e falou, olha, nós vamos fazer sabe o quê? Convocamos as costureiras do bairro, elas fizeram 500 sacolas, nós colocamos uma média de 10 livros em cada sacola, e Uhum. fizemos um stencil nessas sacolas com a inscrição: eu guardo, eu aguardo a Biblioteca Caminhos da Leitura. E a gente tem hoje cerca de 500 moradores e parceiros guardando esse acervo, lendo os livros, já que a gente não tem um espaço físico. E aí aconteceu algo de muito bonito. Nós ganhamos um terreno para essa Ah, biblioteca que legal. nascer, um terreno no meio da Mata Atlântica. Nesse terreno Terreno, nós não uma casa pronta, terreno, terreno. Que legal. terreno. Então a gente tem uma história longa pela frente, mas a gente não teve medo de ir para o cemitério. Não vamos ter medo de lutar agora para construir a nossa biblioteca. A gente fica com vontade, né? É um Mas terreno onde é onde que é? nós, Desculpa, onde é que é esse terreno? lá em Parelheiros mesmo, Ah, na região onde a biblioteca que ficava. legal. Como é uma área de proteção ambiental, Ah, nós vamos plantar 10.639 árvores, que aham. esse número, o que ele significa? Né? É o número da lei que fala Uhum. da educação antirracista, que fala da história da África dentro dos currículos. Então, a gente falou, nós vamos fazer um plantio antirracista, um plantio pela vida, um plantio pelas nossas existências. Vamos plantar 10.639 árvores e lá vai nascer, esperamos,
a primeira biblioteca comunitária sustentável da América Latina. A gente quer que seja uma biblioteca que trabalhe com coletando, né, a água da chuva, com banheiros secos, com muitas árvores frutíferas, com muita área verde, para a gente juntar, né, literatura e leitura. Não, que legal. Puxa vida. É, eu também li que você tem incentivado muito também o que você chama de literatura negra, né? Mesmo nas comunidades periféricas e das bibliotecas comunitárias, você trabalha com a disseminação desse conceito. Explica um pouco mais para nós desse literatura negra, né? Para entender, quer dizer, são Essa os temas dos literatura... livros, são os temas dos livros que abordam, né? Ou as pessoas, para entender um pouco mais o que Ah, significa. muito bom, muito boa pergunta, né? Porque a gente fala de literatura negra e que, na verdade, né, tem dentro desse conceito a literatura de autoria negra. Então, também, são as duas Também, coisas, né? tá. Também. Então, é tanto a literatura que fala de nós, né? Então, essa literatura que fala de África, que fala da diáspora, né? Do que aconteceu com a escravização de pessoas africanas e que são, né, sequestradas no continente africano e ocupam a América Latina, o que nós, né, o que os nossos ancestrais, como se reinventaram, né, dentro do encontro e, às vezes, confronto com as outras culturas. Então, essa é uma literatura negra, mas a gente destaca a literatura de autoria negra. O que os autores e autoras negras escrevem? Porque eles não escrevem só sobre racismo. Eles escrevem sobre amor, eles escrevem sobre ambiente, eles escrevem sobre conflitos, eles escrevem sobre tudo. E quando a gente fala da autoria negra, isso faz com que a gente possa questionar num evento que vai discutir a literatura contemporânea. Não é mais possível fazer mesas de debates nos eventos literários só com pessoas brancas, porque a gente tem autores negros e brancos fazendo literatura contemporânea. Se eu quero falar, né, de uma literatura que trabalha com os temas juvenis, aí eu não chamo um autor, uma autora negra, não, tem autores negros e negras que trabalham com essa literatura. Então, nós começamos, há 8 anos atrás, lá em Parelheiros, a trazer Carolina Maria de Jesus, né, que virou aí uma grande autora, conhecida mundialmente, mas que o Brasil escondia. Essa autora morreu em Parelheiros, né? Carolina escolheu Parelheiros para viver os seus últimos dias. Então, a gente sempre leu o Quarto de Despejo, Onde Está as Felicidades, a gente sempre trouxe a literatura de Carolina para que mais pessoas pudessem conhecer, mas também a gente começou a trazer para as nossas estantes a literatura de autoria negra e a literatura de autoria indígena. Parelheiros tem 9 aldeias indígenas, tem autores indígenas em Parelheiros, como Olivo Jecupé, que está lá. Então, assim, a gente precisa ler o que esses autores têm escrito. E quando a gente vai lá na nossa estante e coloca, sabe, na biblioteca, aquelas etiquetas, está escrito ali, literatura de autoria negra, isso é um jeito de formar os leitores também. Falar, nossa, tem negros que escrevem, tem indígenas que escrevem. Então, é Eu não isso, é esse sabia. trabalho educativo. Que legal. Puxa vida, bacana. Uma pergunta que eu... Você falou um pouco da forma de ensinar a leitura, etc., mas queria saber se você puder falar assim, ensinar a leitura. Não é a Bel, não é como é que chama a sua colega que está aqui, né, que tem, né, Sidneia, né? E outros, mas as escolas em si, né? Elas deveriam ensinar a leitura, né? As escolas hoje, não sei se está aí, talvez você tenha que diferenciar entre públicas e privadas, mas há uma preocupação em ensinar melhor a leitura ou esse ainda é um tema que não faz parte da missão e visão das escolas em si? Olha, eu tenho encontrado muito educadores, educadoras, né, bastante preocupados, né, e preocupadas com a dificuldade, né, que as crianças, principalmente os adolescentes e jovens, têm
para ler. E aí a gente se pergunta, né? Então, nós que já somos leitores, né? O que que a gente pode fazer para desenvolver o gosto pela leitura? Sem dúvida, dentro do gosto tem técnica também, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? A gente não nasceu aprendendo a gostar de legumes e verduras. Tem gente que cresce sem gostar. Mas Eu as também. nossas mães, quem cuidou da gente, Ah, sim. inventou muitos jeitos, né? Colocou a abóbora no meio do feijão, né? Disfarçou a Alho. beterraba, pôs o alho, bateu o alho, peneirou. É. Então, assim, as pessoas foram criando jeitos, né? Quem cuidou da gente, para a gente conseguir ter uma alimentação que fosse suficiente e saudável, minimamente saudável, né? Depois a gente vai e faz as nossas escolhas. Com a literatura, nem sempre a gente faz isso, né? Com a literatura, às vezes ela chega na escolarização da leitura. Uhum. Ela chega de um jeito muito duro. A leitura em voz alta, na frente da sala, raramente ela é um incentivo à leitura, para que você se encorajem a fazer o que nós dois estamos fazendo aqui, nos olhando nos Raramente. olhos e falando. É, Muitas vezes é um exercício de vergonha. é Você isso que vai é. ler, você erra, todo mundo ri, e você vai sentar, porque você não Hum. sabe. A gente precisa criar mais ambientes seguros de encorajamento para a leitura. Isso a gente tem feito muito nas bibliotecas comunitárias. Eu gosto de Uhum. dizer, Dalcha, que na biblioteca a gente tem essa oportunidade de criar os espaços de errância. Eu falo, olha, aqui a gente pode errar sem ser humilhado. A gente erra, a gente não passa por cima do erro. A gente volta, lê a palavra de novo, e aí a gente vai se apropriando, né, desse poder da leitura e do poder da fala. Os círculos de leitura que eu faço com jovens, ele é um círculo de leitura que a gente se encontra todos os meses para conversar sobre um livro. A gente já leu Grande Sertão Veredas, Vidas Secas, As Cidades Invisíveis, né? Lemos aí, estou citando alguns clássicos, mas lemos também Parem de Nos Matar, né? Lemos O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, então a gente leu o contemporâneo e leu o clássico. A gente tem um acordo, que é esse de ler o mínimo de 9 páginas por dia. Eu não leio Legal. hoje, no dia seguinte eu leio 18. Ah, A tá. gente só chega no encontro se a gente lê o livro. A palavra passa e ninguém pode deixar de falar. Na primeira rodada, a gente conversa primeiro o que a gente achou do livro, de forma geral. Na segunda rodada, a gente lê trechos do livro, emprestando a nossa voz para a gente aumentar a nossa proficiência em leitura, e todo mundo ouve aquele texto, e às vezes você entende melhor quando o outro leu, que é diferente de você mesmo ler sozinho e silenciosamente. E só na terceira rodada que a gente discute, e todo mundo tem que falar. Então, esse exercício, que é uma tecnologia tão simples, será que a gente não pode fazer isso na escola? Então, o nosso estímulo, a gente sempre trabalha com meninos e meninas que estão estudando e que podem fazer esse caminho de volta na sua escola, com seus educadores, com seus colegas, compartilhar. Olha, eu encontrei um jeito de ler. Eles leem riscando o livro. Às vezes, o livro da escola, a gente não pode fazer isso. Então, Uhum. como é importante a gente poder ter um livro que é nosso, em que a gente pode riscar, Sublinhar. fazer anotação, fazer sublinhar, e a gente também orienta. A gente lê com um caderninho do lado, porque se a gente não pode escrever no livro, a gente escreve no Mostra. caderno o que que aquele livro provocou em mim. Então, a gente tem construído jeitos, né? Não são receitas, são jeitos que a gente tem construído para a gente se entender como leitor e não fazer disso um segredo, poder compartilhar, né, com os outros meninos e meninas jeitos de ler. Ah, que legal. Antes de eu fazer a última pergunta para você, depois deixar a palavra aberta, eu só queria comentar, o Carlos Cardoso já fez algumas perguntas. Ele faz, não, o Basílio, né? E o Carlos Cardoso, aí depois talvez a
a Patrícia poderia conectar vocês, porque são sugestões, acho que não cabe aqui em tempo e no foco discutir, mas só para dar um exemplo, o Basílio comenta que a biblioteca e outras grandes dos Estados Unidos, para cada livro publicado, pelo que ele conta aqui, são comprados 10 exemplares, e eles são distribuídos para as bibliotecas regionais. Tá? E o Carlos, ele fala num modelo interessante, né? Talvez parceria com grandes empresas como iFood, né? que entregam, que para cada livro, né? que a Mel pede uma pizza, né? E a pessoa chega, né? Para cada livro se dá R$1, alguma coisa assim, mas se coletam livros que não são mais usados, né? Então, mas assim, a sugestão até é grande aqui, talvez, né? Você pudesse estar trocando figurinhas, e por que não o próprio Carlos, né? Eu sempre falo, quem dá a ideia poderia ajudar a implementar, pudesse aí trabalhar, né, com os iFoods, outras empresas de entrega, para ter essa coleta de livros, né, incentivada, né? Então, acho que é interessante. Então, minha última pergunta indiretamente você já comentou, mas assim, queria para você fazer um comentário final. Qual que é o recado, né, para quem já é leitor, né, e para quem não tem o hábito da leitura? Não sei se o segundo é mais difícil ou o primeiro, né, mas que você diria e o que você falaria, né, para alguém que está ouvindo a gente e já é leitor, tipo, só assim, não pare de ler, ou de repente, né, ajude, né, outros a ter, né, essa vontade. Estou deixando aberto aí para você comentar para esses dois públicos. Ah, legal, bacana, Dalcha. Obrigada, Carlos e Basília, aí pelas dicas. Patrícia, por favor, se puder depois nos conectar, né? Porque para a gente, acho que já dou essa dica para quem é leitor, né? Estou imaginando aqui, Carlos, Basílio já são leitores, né? A gente se importar com quem não lê ainda. Porque a gente que é leitor, a gente já descobriu como é fantástico esse universo, o quanto os livros nos fazem companhia. Então, né, eu estou vendo aí, vocês estão trazendo sugestões, né? Vocês estão importados, né, com quem ainda não é leitor, para que os livros possam chegar a mais pessoas. Então, essa seria a minha dica, Dalcha. E também, né, que a gente adora uma boa história, né? Uma boa novidade, né? Que a gente possa ser os fofoqueiros e as fofoqueiras da literatura. Que a gente possa, cada vez que a gente lê um livro que nos arrebata, que mexa com a gente, que a gente possa conversar sobre isso com outras pessoas e, quem sabe, fazer esse livro chegar à mão de pessoas que estão ainda iniciando esse caminho. Que aí vira, né, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu leio um livro que eu gosto demais, eu tenho vários grupos, né, com jovens, eu comento, e aí eu já compro 2, 3, porque eu gosto de pôr na mão. Eu Que gosto de legal. fazer isso, e depois a gente conversar sobre os livros. E essa coisa bacana, né, da gente doar, não aquele livro que a gente não gostou, e que a gente não gostou e deixou ele pegar bicho, porque ele ficou jogado. Doar aquele livro que a gente fala, nossa, esse livro é tão bom que Eu outra amei. pessoa merece Vai ler. gostar também. E para quem não é leitor ainda, eu sugiro, né, que você procure um livro para você chamar de seu, porque a literatura ela é tão vasta, ela aborda interesses e temas tão diversos que é impossível que não exista um livro que te agrade. Então procura. Você vai encontrar um dia qual é o gênero, né? Então pode ser, eu gosto da vida das pessoas. Quem sabe ler biografia. Não, eu só gosto de ler coisa curtinha que acaba rápido. Crônica, conto, haikai, poesia. Então, não desistir, né? Vai chegar uma hora, inclusive os diferentes formatos, né, Dalcha? A gente está falando do livro, nós defendemos essa coisa boa, que é pegar um livro na mão, que é riscar Fisicamente. fisicamente, mas tem audiolivro, tem tantos, né, aí, Eu leio muitos webinar livros no Kindle, gravados. né? Pois é, tem o Kindle, tem aí os Spotify, tem tantos formatos possíveis. A coisa importante é que a gente não desista de reinventar o presente e o futuro ouvindo histórias. Deu o nosso tempo, né? Já, Não, mas rapidinho. tranquilo. Eu sei que esse foi uma mensagem bacana, mas se você quiser
né, comentar ou falar, né, colocar alguma consideração adicional ou dar um spoiler, né, de algum projeto novo que você está tocando, né, você, o Cid Neves, fique à vontade, tem o espaço que você precisar aí para fazer seus comentários finais aí. Quero agradecer demais a FNQ, você, Patrícia, né, todas as pessoas que estiveram aqui acompanhando, as pessoas também, né, que se manifestaram, né, enquanto você estava divulgando, vocês divulgaram, algumas pessoas se manifestaram falando sobre o tema. E aí, né, acho que é a gente não desistir, né? Nós lá em Parelheiros, eu, Sidneia e um time bastante grande, está lá, né, reinventando a cada dia jeitos de fazer, né, a nutrição literária, né? Pegando aqui o exemplo que eu trouxe antes. A gente trabalha com a literatura desde o ventre. Nós trabalhamos com a literatura, acompanhando as mães gestantes, para que elas leiam para os seus bebês, porque lá na Itália descobriram, os neurocientistas, há mais de 20 anos, têm estudado um grupo que chama Nati per Leggere, Nascidos para Ler. Eles têm estudado o quanto a literatura amplia as sinapses neuronais dos bebês e das crianças pequenas. O Sensacional. quanto, cada vez que você traz uma palavra nova, os bebês, né, os seus cérebros vão fazendo outras conexões. E um livro vai chamando o outro. E foi por conta disso que nós, em Parelheiros, criamos o livro Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, que é um livro com fotografias dos bebês e com micropoesias escritas pela comunidade. A gente conseguiu uma parceria e conseguimos fazer esse livro, né? Ele foi impresso e ele é entregue na maternidade de Interlagos e é entregue também nas casas em que tem bebês e crianças pequenas. E aí, um dado muito bonito, eu estou indo para a Itália o mês que vem para falar sobre esse projeto com o Dr. Giorgio, que foi o criador do Nati per Leggere, e um dado muito bonito é que em Parelheiros, nas casas em que os bebês receberam esses livros, em 2 anos, a casa tem de 5 a 8 livros. Então, eram casas que não tinha nenhum. Um bebê ganha um livro, aquela mãe, os adultos começam a perceber que ele tem o direito humano de ter mais histórias, que o livro também é uma forma de brincar e de se conectar com os bebês, e levam mais livros para casa. Então, eu termino com essa mensagem aqui de esperança, que a gente tenha o livro, a gente começou falando de cemitério, eu estou terminando com maternidade, que a gente tenha livros em todo o nosso ciclo da vida. É isso. Não, legal. Obrigada por essa Não, oportunidade. puxa vida. E deixa claro nessa a forte conexão, né, que a mãe tem com o filho, né, dentro, né, do ventre ainda, é fantástico. Eu não conhecia esse estudo aí, impressionante, né, essa conexão aí. Puxa, Bel, eu que agradeço só pelos comentários aqui, pelos elogios, os parabéns aí de quem participou. Fica muito claro aí que foi um ganho, né, um conhecimento enorme, né, que nós tivemos. Acho que se a gente imaginava 10% do que você fez e dos ganhos, né, que a leitura traz, é muito ainda. Então, para mim foi um aprendizado muito grande. Obrigado, parabéns pelas tuas ações, né? E quanto a FNQ, sempre fala de gestão, né? Então, onde puder ajudar você, né, institucionalmente ou de alguma forma, com algum projeto, conte com a gente. Estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado de novo e espero tê-la conosco aí nos outros projetos para nos compartilhar. Muito obrigado mesmo, né, por essa tarde aqui. Eu queria ainda agradecer novamente os nossos quem nos incentivou, apoiou, né, o Bradesco, com patrocínio, o apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, e os apoios institucionais regionais do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina e a UBQ, né, que é o nosso braço em Minas Gerais. Então, a toda a nossa equipe, muito obrigado. E eu sempre anuncio já,
qual vai ser o nosso próximo webinar em 2 semanas. Ele vai ser mais de exatas, viu, Bel? E vai se chamar Metrologia no Sucesso das Empresas, uma gestão na medida certa. É um jogo de palavras, né? Então, a importância da metrologia, né? Realmente em garantir a qualidade, né? É uma ciência muito antiga, né? E a gestão realmente muito importante, né, para garantir o sucesso. Quem vai estar conosco é o Celso Scaramella, que é o presidente, né, da rede de metrologia do Estado de São Paulo. Então, espero que todos tenham gostado. Bel, muito obrigado, né? E o que eu sempre digo, por favor, né, deem feedback das coisas que têm que ser melhoradas ou possam ser melhoradas para cada vez poder inserir esses potenciais de melhorias e oferecer para todos aqui webinars mais ricos e mais, vamos dizer assim, mais produtivos e que compartilhem aí nosso conhecimento de todos. Então, Bel, obrigado de novo, obrigado a todos e todos que nos assistiram e obrigado aí a nossa equipe, né, que nos ajudou, como a Bel comentou, desde o início, na formatação, na organização. Então, obrigado a todas e a todos e uma boa tarde ainda. Até mais. Tchau, tchau, gente.